A regra 9 aqui, ó. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. E eu tô lendo aqui esse livro aqui, ó, do Jordan Peterson, das 12 regras, e essa é a regra 9. Nessa regra 9, ele fala o seguinte: quando você for conversar com alguém, escute o que essa pessoa vai falar. E ele começa a falar sobre alguns tipos de conversa, né? Tipo, quando as pessoas entram numa conversa. Tem gente que conversa, mas não escuta o que o outro está falando. Ele aí está usando o tempo que o outro está falando já para contra-argumentar. E às vezes, quando vai contra-argumentar, não tem nada a ver com o que a pessoa estava falando, porque ela não estava ouvindo. Tem outras pessoas que elas entram na conversa, né? E elas falam para ter razão. Então, ali a questão toda da conversa é de você ser superior ou ter uma razão maior, né? Ou a razão da conversa, mostrando os seus argumentos melhores e tudo mais. E ele fala aqui também uma coisa que eu achei interessante, que eu vou analisar e vou pensar mais. Ele fala que quando você está numa conversa e essa conversa ela está chata, provavelmente você não está escutando, você está apenas ouvindo, né? Porque existe a diferença entre escutar, quando você está atentamente ouvindo o que a pessoa está dizendo, e apenas ouvir, que é o som quando vai entrando aqui, mas você não está analisando e seguindo a linha de raciocínio da outra pessoa. E ele fala uma coisa bem interessante, que quando você for conversar com alguém, para você se certificar que você está realmente escutando aquela pessoa, você tem que fazer o seguinte: primeiro, depois que a pessoa terminar, você repete, não é repetir tudo que a outra pessoa disse, mas você confirma que o que você falou, que o que a outra pessoa falou é o que você está dizendo. Ah, você falou isso, isso e isso. Você está querendo dizer isso, para depois você dar o seu posicionamento. Porque muitas vezes nós estamos tão afoitos para responder, para dar logo uma resposta, para mostrar que a gente sabe mais, que a gente vai sair por cima, que a gente acaba primeiro nem entendendo o que o outro quer falar, entendeu? E aí você leva um tempo desnecessário para você chegar a um ponto de comum acordo que, fulano disse isso, então a resposta que eu tenho para ele é isso daqui. Enfim, muito interessante. É, como já diz o próprio título da regra, né? Quando você for conversar com alguém, pense no seguinte: talvez ou provavelmente essa pessoa sabe de alguma coisa que eu não sei. Então eu vou escutar, eu vou dar ouvidos, porque essa pessoa pode ter algo a me ensinar. E ele fala algo aqui no final do capítulo que é o seguinte: se a sua vida ela não, tipo, você já sabe o que você sabe, né? Por exemplo, as coisas que você sabe, você já sabe. E a menos que a sua vida seja perfeita, o que você sabe não é suficiente. Ou seja, como a vida de ninguém aqui ela é perfeita, então o que nós sabemos não é suficiente. Em outro momento do livro, em outra regra do livro, ele diz o seguinte: que nós temos que aprender. Tipo, a nossa vida é muito curta para aprender tudo sozinho. Então nós temos que aprender com as outras pessoas que têm vidas cotidianas, experiências diferentes das nossas. Porque a gente não vai ter como aprender tudo de uma vez só. Vai ser impossível, nossa vida é curta. Então a gente vai ter que ouvir, escutar e aprender das outras pessoas o que elas têm a nos ensinar. E no geral assim foi isso, né? Ele fala que quanto mais nós começamos a aprender e a conhecer e a saber mais das outras pessoas, nós podemos evitar, por exemplo, frustrações, desenganos, ilusões, porque ele diz o seguinte: nós estamos sempre aprendendo. Talvez você chegue num momento da sua vida que você fala: eita, se eu soubesse disso, eu não teria feito isso. Mas naquele momento da sua vida você não sabia. E provavelmente lá na frente você vai falar sobre coisas que você não faria hoje, mas que hoje você está fazendo. Tá entendendo? Então o que acontece? Ele fala sobre o como é importante você não desperdiçar esse seu tempo, né, de escutar a outra pessoa, mas de aprender e pensar que ela tem algo para oferecer a você, entendeu? E aí ele também assim, né? Ele fala sobre algumas palavras técnicas de maneira de escutar as pessoas,
ele faz aqui uma lista de como você deve escutar as pessoas. Enfim, ele vai falando sobre isso aí, mas no geral, no geralzão, é sobre isso aí. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Outra. Pronto, é isso daí. Fiquem aí com esse resumo e assistam os outros, viu? Que vale muito a pena. Valeu, partiu, até mais.